E chegou a hora do nosso quadro de saúde e vida saudável. Vida saudável. Oferecimento. Espaço Beauty. Fisioterapia, nutrição e estética. Clínica Biodiagnóstico. A Bio cuida de você. Nos últimos dias, muita gente tem acompanhado nos meios de comunicação, nas redes sociais, o drama da família do artista, cantor de forró Zé Vaqueiro. O filho dele nasceu com a síndrome de Patau. É uma condição clínica rara, pouco conhecida e que ocorre em cerca de 2 em cada 10 mil partos. A gente está recebendo aqui no nosso estúdio a radiologista, a doutora Sara Jane, que vai nos explicar sobre essa síndrome e como é que ela pode ser diagnosticada. Bom dia, doutora, seja bem-vinda mais uma vez à Notícia de Picos. Bom dia, Geandra. Bom dia, caros telespectadores. É um prazer imenso estar aqui para trazer informações que vão fazer úteis e que vão deixar as mãezinhas mais tranquilas. Doutora, antes de falarmos a respeito do diagnóstico, vamos explicar para quem está em casa, especialmente para as mulheres grávidas, que eu acho que elas também vêm acompanhando todo esse drama e ficaram com dúvidas, a respeito dessa síndrome. Então, vamos falar sobre a síndrome. O que ela é? Por que ela surge? Na verdade, a gente precisa ir lá para a formação do feto. A formação é o gameta masculino com o gameta feminino que se encontra. Cada um traz uma informação de 23 cromossomos, 22 autossômicos e um sexual, que é o que determina o sexo. E o que acontece nessas síndromes gênicas? Na maior parte das vezes é alguma alteração num cromossomo específico. No caso da Patau, é a trissomia, são 3 cromossomos ao invés de 2, porque a mãe doa um, o pai doa outro e os 2 se juntam. Na verdade, um dos pais doa 2 e aí vira trissomia, tá? Então, a gente tem 3 trissomias que são muito comuns, do ponto de vista muito comum para a medicina, 1 a cada 10 mil, 1 a cada 7 mil, não é tão comum assim. A mais comum é a síndrome de Down, que é a trissomia do 21, que a maior parte dos exames é voltado para diagnosticar, porque lá no comecinho do diagnóstico a gente só pensava em síndrome de Down porque era mais comum e é que as pessoas mais queriam saber. Hoje em dia a gente abre um leque porque existe muitas formas de diagnóstico. O exame padrão inicial, não é o padrão ouro, mas o inicial de triagem é a ultrassonografia. E é isso, são malformações que começam pela cromossomopatia, lá no começo na formação. Então, a primeira pergunta que a mãe faz quando a gente começa a dar o diagnóstico é: tem cura? Tem o que fazer? Não, não tem. Então, para que fazer o diagnóstico? Para preparar a família para receber essa criança. Ela precisa estar preparada. Doutora, e em relação à questão das causas, os bebês com essa síndrome, eles podem nascer de mães de qualquer idade, mas as mães com idade mais elevada, elas têm mais probabilidade? Olha, isso está descrito em livros, mas eu tive 2 casos ao longo da minha vida em Picos, porque a gente abriga uma macro-região enorme, Então, eu já tive 2 pacientes com Patau e todos os 2 eram de mães jovens. Então, saiu da curva. Na verdade, é uma trissomia, quer dizer, é um erro na formação do embrião. O que acontece muito é que aquele aborto do primeiro trimestre, que você nem sabe por que você abortou, é uma síndrome gênica que está sendo abortada, porque a natureza, ela tria. Ela já faz uma triagem. Até as 10 semanas, a gestação ela fica em xeque, porque vai fazendo a formação do embrião, o embrião vai se transformando em feto e até essa transformação, muita coisa pode acontecer. Inclusive, por não formar bem algum órgão, a natureza para o desenvolvimento e aquele feto entra em óbito. E o diagnóstico ele pode ser feito com quanto tempo de gestação, doutora? Da síndrome de Patau, no morfológico do primeiro trimestre a gente já consegue ver, porque ela tem muitas alterações morfológicas. Você vê, o primeiro deles é o espessamento nucal, que é a translucência nucal. Hoje todas as mãezinhas já chegam falando: vim fazer a translucência nucal. O que é a translucência nucal? É um fluido
que tem aqui atrás na cabeça de todo mundo, tanto de bebê normal como de bebê que tem problema. Só que o bebê que tem problema, esse fluido fica mais espesso. Então, quando a gente faz a ultrassom e faz o posicionamento correto, porque tem um posicionamento, uma época certa para fazer, só pode ser entre 11 e 14 semanas, só pode ser num bebê que tem de 45 milímetros a 84 milímetros, se você ultrapassar, você não consegue fazer com qualidade. Se ali estiver espessado, ali há sinais de que há um problema, porque o que acontece com a ultrassonografia? Por ser um método triador, a gente não fecha o diagnóstico, quem fecha o diagnóstico é o geneticista. E se a pessoa não quiser fazer um exame invasivo, o amniocentese, nesse caso, é só após o nascimento. E esse diagnóstico da morfológica já é conclusivo ou precisa fazer mais algum outro quando está mais... É isso que eu estou dizendo. Quando você faz o primeiro momento, que são os ultrassons, até a ultrassom básica, que você começa a ter uma suspeita, às vezes a gente consegue concluir na ultrassom mesmo. Por quê? Por causa do número de malformações. Por exemplo, o Patal, ele tem fenda labial, fenda palatina, que é visível. Você está fazendo o ultrassom do bebê, você já vai vendo que tem malformação. As orelhas são mal implantadas, são baixas. A cabeça é muito pequena, tem a microcefalia. Tem problema nos pezinhos, os pezinhos são tortos. Tem malformação cardíaca. Você pode até não conseguir determinar qual é a malformação cardíaca, mas você sabe que não está normal. Porque essa é a função do triador. É triar e encontrar o que não está normal e seguir para tentar fazer um diagnóstico mais correto, mais completo. Então, a ultrassom já é possível fazer esse diagnóstico da malformação física, né? Mas essa síndrome existe também várias deficiências, principalmente da parte neurológica também da criança. Mas a gente vê a formação, a não fusão do cérebro, tem muita coisa que a gente consegue ver de malformação no sistema nervoso central. Então, é importante que as mulheres façam uma triagem correta, né? Faz o primeiro exame, às vezes chega para fazer o primeiro exame só para saber o sexo e aquilo me angustia. Nossa, a gente precisa ver se o bebê está bem, né? E aí a gente segue olhando, mas existem exames de sangue também. É porque eles não são muito disponíveis, especialmente na rede pública no Brasil. Em alguns países que são mais eugênicos, a Inglaterra, por exemplo, acho que eu te passei um artigo sobre a Inglaterra, eles fazem uma triagem em qualquer mulher que queira fazer no sangue já. Quando tiver bem específicos, né? Exames bem específicos, mas é tudo muito a pessoa que escolhe se quer fazer ou não. Porque, na verdade, quando a gente fica em frente a uma síndrome genética, quando a gente chega em alguma síndrome assim, o que a gente precisa? Saber como conduzir aquele feto. Primeiro, ele precisa nascer numa unidade especial, ele tem que nascer num local que ele possa ir imediatamente para a UTI. Porque o risco desse bebê não sobreviver nas primeiras horas é muito grande. Porque quando ele está dentro do útero, ele está todo protegido pela mãe. Depois, quando ele sai, ele vai ter que se virar. Então, a gente precisa dar suporte. O que é que a gente sabe? A expectativa de vida das crianças com síndromes genéticas, ela é reduzida, exceto do síndrome de Down. O Down consegue viver até os 60 anos e vive bem. Vive bem porque participa da vida e tudo. Agora, a Patal, por exemplo, só 2% consegue passar do primeiro ano de vida. E há históricos também de que a criança, né, o bebê que sobreviveu mais tempo não ultrapassou os 10 anos de idade, né, doutora? É verdade, é verdade. É uma síndrome muito complicada porque ela é complexa, tem atinge muitos órgãos. E aí dificulta muito a vida. Essa criança ela tem déficit de aprendizagem, tem muitos déficits na fala, na motora, no desenvolvimento. Então, é muito difícil. E eu acredito que o diagnóstico lá da família do Zé Vaqueiro foi anterior. Eles já deveriam saber e guardaram, porque é muito dolorido a opinião dos outros, né? As pessoas têm que dar um momento para que a família sinta a dor junto e receba essa criança e se prepare para esse momento. Então, doutora, só para finalizar, é importante, né? Eu queria que a senhora falasse para as mulheres grávidas fazer os exames de pré-natal, né, direitinho, cumprindo mesmo toda essa programação. Muito importante. É muito importante que esses 9 meses é um momento de preparação.
Então, nesse momento, é preciso que os exames de sangue sejam feitos para que haja as pequenas correções. Às vezes a mulher está com anemia, às vezes no exame de urina a mulher está com infecção urinária. Outras vezes ela desenvolve durante a gestação diabetes. E a diabetes, ela deixa o bebê muito gordo. O bebê, ele fica em sofrimento intraútero por sobrecarga, né? Então, a gente orienta que seja feita toda uma sequência. E em relação aos exames de diagnóstico por imagem, o que eu quero dizer, primeiro é que você pode fazer quantos você precisar, porque é por som, é ultrassom, só que é um som que não é audível para a gente, porque usa megahertz, muito mais do que o nosso ouvido consegue ouvir. E ele não causa danos ou lesões no feto. Então, quantas vezes você precisar, eu sempre brinco com as minhas pacientes que o único problema do ultrassom é o bolso, porque onera, né? Você fazer muitas vezes. Mas se houver necessidade, inclusive, há suporte, tem pelo SUS, então vocês podem procurar fazer os seus exames com qualidade. Hoje em dia, a gente precisa saber também quem está operando a máquina, né? Qual é a qualidade do seu médico, quem está fazendo, se ele tem alguma especialização, se ele tem título de especialista, porque isso vai configurar, vai fazer com que o seu exame tenha mais qualidade. Ok, doutora, a gente agradece pelos seus esclarecimentos aqui no nosso quadro de saúde e vida saudável. Obrigada, Jandra, mais uma vez.